Me chamo Ana Cláudia, sou autora do artigo Inclusão Escolar no Ensino Híbrido, Estratégias de Acessibilidade para Estudantes com Transtorno do Espectro Autista. Vou apresentar aqui no 15º Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. A inclusão escolar de estudantes com transtorno do espectro autista é algo que está em constante debate na área de educação especial e inclusiva. Com o aparecimento da pandemia devido ao Covid-19, no ano de 2020, foi necessário a implantação imediata de um ensino remoto ou um ensino híbrido, capaz de materializar o ensino-aprendizado de crianças e adolescentes na rede regular de ensino. Com o cenário de distanciamento social, a necessidade de derrubar essas barreiras ficou ainda mais evidente, né? Esse artigo, ele pretende apresentar estratégias realizadas pelos atendimentos educacionais especializados de algumas escolas da rede particular de ensino do Recife, em 2020. Alinhadas às dimensões da acessibilidade já definidas por SASAC, a fim de contribuir com o campo teórico e com as práticas de outros profissionais. Para construir esse trabalho, fizemos alguns questionamentos que nortearam o levantamento das informações. Então, quais as estratégias que podem contribuir com a inclusão escolar no ensino híbrido das crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista? Para a superação das barreiras impostas pelo TEA durante o ensino híbrido, quais as dimensões da acessibilidade foram utilizadas? A pandemia e o estudante com transtorno do espectro autista. 2020, né? Um ano marcado para grandes desafios na educação. Os responsáveis pelas escolas começaram a buscar alternativas para materializar os projetos, né? Tínhamos os projetos, as diretrizes, e em um dado momento precisamos reconstruí-los. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura informou no relatório de maio de 2020, como medida de contenção contra a disseminação do Covid-19, fechar as escolas, total ou parcial. E aí, nós, professores do atendimento educacional especializado, precisamos naquele momento encontrar no ensino híbrido alternativas que permanecesse a inclusão da pessoa com TEA. E quem é esse estudante? O estudante com transtorno do espectro autista é uma pessoa que pode ter dificuldade ou não em algumas áreas. Então, ele vai ter dificuldade na comunicação e interação social, ele pode ter comportamentos restritos e repetitivos, e é um estudante no qual nós precisamos entender a sua individualidade. Nós não podemos generalizar o estudante com transtorno do espectro autista apenas pela característica do autismo, mas sim na característica daquele sujeito. Então, o transtorno do espectro autista, ele vem como um transtorno do neurodesenvolvimento. Porém, eu, enquanto professora, eu não posso olhar aquele aluno, aquele estudante, apenas pelo diagnóstico dele, mas pela característica que aquele estudante tem e quais são as necessidades individualizadas dele. A inclusão escolar é considerada um dos principais focos das políticas públicas de educação. Porém, não existiam políticas que tratassem da inclusão escolar no ensino híbrido, uma vez que a educação especial pouco utilizava essa metodologia, ou quase nada. Porém, historicamente, a educação buscou evolução didática, mesmo não existindo hegemonia em correntes educacionais e, infelizmente, a maioria das escolas não tem acessibilidade. Essa diferença estrutural ficou ainda mais nítida no ano de 2020, com a necessidade imediata de implantar o ensino híbrido. A educação precisou mergulhar mais do que nunca nos ensinamentos de Paulo Freire, que defendia uma educação emancipadora,
e motivada em descobertas e coisas novas para todos os envolvidos, buscando sempre atingir uma melhor qualidade voltada para o processo de ensino-aprendizagem. Nós vamos buscar, na perspectiva combinada, personalizada, observar cada ponto e montar uma proposta adequada para cada estudante. A inclusão escolar no ensino híbrido foi um dos maiores desafios para os docentes da educação especial e para os familiares das pessoas com TEA. O termo ensino híbrido significa misturado, ou seja, ocorre ora presencial, ora remotamente com atividades síncronas e assíncronas. Pode contar com tecnologia assistiva de baixa ou alta tecnologia. Ao se discutir sobre educação híbrida, é importante ter a ideia que não existe uma forma única de aprender e na qual a aprendizagem é um processo contínuo. Acredita-se que a educação híbrida possibilitará que o estudante com autismo tenha momentos individuais e coletivos, enriquecendo as aulas com metodologias ativas, com jogos, projetos, visitas técnicas, pesquisa online, aula invertida, entre outras. Estratégias de acessibilidade para pessoas com transtorno do espectro autista no ensino híbrido. E o que é acessibilidade? Acessibilidade é um termo no qual muitas pessoas remetem a rampas, a placas táteis. No entanto, é um termo muito amplo. A acessibilidade promove para a pessoa com deficiência, nesse caso a pessoa com TEA, autonomia, independência, qualidade de vida. E não só para a pessoa que tem um transtorno, mas para toda a família que está envolvida. Promover a acessibilidade no ensino híbrido para criança e adolescente com autismo envolve uma parceria entre família e a escola, com responsabilidades compartilhadas entre professores, familiares e estudante. E aí eu trago para vocês a forma que Sasaki estruturou a acessibilidade, né? A acessibilidade didaticamente dividida em dimensões, que é arquitetônica, a dimensão, acessibilidade arquitetônica, que é aquela sem barreiras físicas, comunicacional, que é aquela sem barreiras na comunicação entre as pessoas, metodológica, que é aquela que não tem barreiras no método e nas técnicas utilizando sistemas sociais comuns, nos instrumentos, sem barreiras para executar a atividade nas ferramentas, nos utensílios, a programática, que é aquelas que estão normalmente embutidas em políticas públicas, legislações, normas, projetos escolares, né? Os projetos político-pedagógicos da escola, o plano de desenvolvimento individual e atitudinal, que são sem preconceitos, estereotipos ou estigmas que muitas vezes o professor ou o próprio familiar tem em relação à pessoa com transtorno do espectro autista. Então, diante de tudo isso que nós vimos, de tantas experiências de acessibilidade, esse artigo ele não vai se esgotar, né? Temos a consciência que as estratégias utilizadas não se esgotam nessa pesquisa e superar as barreiras da acessibilidade no ensino híbrido é um grande desafio para todos. As estratégias elas foram definidas conforme o perfil de cada estudante e sabemos que cada um é único. Porém, é importante sabermos da prática pedagógica utilizada para inspiração no surgimento de novas estratégias. Porque o aluno com transtorno do espectro autista, ele precisa de acessibilidade. A inclusão, ela é algo extremamente difícil, mas ela é tão quanto extremamente possível. Basta existir acessibilidade para o processo de inclusão escolar. Aqui nos slides estão as referências bibliográficas e vocês podem ler depois o artigo na íntegra com todos os detalhes do qual eu estava apresentando aqui.
Obrigada.